Medicina de Ponta. Hoje no Medicina de Ponta, estou aqui com a doutora Maristela de Queiroz Ribeiro. Tudo bem, Maristela? Tudo bem. Maristela, a professora Maristela, né, ela é professora instrutora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, aqui em São Paulo, né, e vai nos falar sobre otorrinolaringologia, ou seja, ouvido, nariz e garganta. Maristela, eu gostaria de ter uma ideia, assim, inicialmente, quando que uma pessoa deve procurar o otorrino? Existe logo ao nascimento, deve passar por um exame otorrinolaringológico, porque existe a surdez, né? Como é que a gente sabe se uma criança é surda ou não é? Porque o que a Organização Mundial de Saúde preconiza em relação à otorrinolaringologia? É um prazer estar aqui com vocês. Isso é um enfoque muito interessante porque logo ao nascimento você tem exames que são feitos nas próprias maternidades para detectar fazer um screening se a criança é portadora ou não de uma deficiência auditiva. É um exame extremamente indolor e não invasivo, que são as emissões otoacústicas, né? O aparelho é portátil e pode ir ao berço, ao berçário, para ser feito. Isso é feito na maternidade? Na maternidade. Mas é de rotina aqui em São Paulo? Em algumas maternidades é de rotina. Né? Exame otoacústico? Emissões otoacústicas, que se chama. E como é que é esse exame? Esse exame você coloca um eletrodo, né, na fronte da criança e começa a mandar estímulos, e esses estímulos são recebidos a nível do computador, né, para ver a frequência de onda que a criança recebe. E você tem a emissão a nível da cóclea, da orelha interna, e você registra. Baseado no perfil da onda, você sabe se tem uma deficiência auditiva ou não. Esse osso é colocado aqui na região temporal? Onde é que... Aqui próximo na região da orelha, no pavilhão mesmo. Quer dizer, esse aparelho emite um estímulo, a criança não sonoro, precisa fazer nada, então não depende da resposta nada. Da criança. Muito pelo contrário, a criança tem que estar dormindo, para que não haja interferência E esse exame não incomoda a criança? Não incomoda. E é inócuo também, como o ultrassom? Exatamente. Olha, será que fizeram na gente? Né? Com certeza não. Porque desde quando começou? Isso veio assim, por volta da década de 90 que começou e mais desenvolvido mesmo, agora para o ano 2000 que está mais desenvolvido. Mas são poucos os hospitais que fazem esse exame. São muito poucos. São poucos os hospitais. Não tendo este exame, como suspeitamos aí de uma surdez infantil? Não tendo esse exame, você suspeita quando? Uma criança ela tem que passar por um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Então, primeiro ela balbucia, ela localiza a fonte sonora. Uma criança ela tem que começar, olha para ver de onde está vindo o som. Uma porta que bate, ela tem que ter uma resposta. Mas isso a partir de que idade? Bebê. Em bebê você tem os reflexos cócleo-palpebrário. Não localizar a fonte, mas você tem aqueles reflexos grosseiros que você pode fazer. Isso o pediatra vê. O pediatra faz de uma forma para ver se você tem algum estímulo. Depois, em casa a pessoa poderia fazer? Pode bater palma. Que reflexo é esse? Né? É o reflexo que você percute e você tem o piscar. A criança pisca. Isso significa o quê? Que ela tem um estímulo, porque quando você percute, você está transmitindo o som para toda a caixa óssea. Mas bem no meio do olho? Qualquer região frontal. Qualquer região frontal. Mas se percutir aqui? Não, aí não é a mesma coisa. Tem que ser frontal. Frontal, né? E fora isso, depois ela começa a localizar a fonte sonora. Então você bate uma palma, ela vira, bate do outro lado, ela vira. Você pode percutir um instrumento, tocar uma campainha. Então você já vai tendo uma ideia, né, da criança ser um ouvinte. Se o desenvolvimento é normal. Né? Depois ela começa a se despertar para outros sons. A voz do pai, a voz da mãe. Então o pai chega, ela já mostra um comportamento diferente. A mãe chega, ela já mostra um comportamento. Aí o pai começa a ter aquela interação com a criança. Então isso significa que ela ouve. Que ela ouve. Agora para falar que, por exemplo, a pessoa pode nascer surda por um defeito do sistema auditivo, da cóclea e tal. Assim como uma criança pode nascer cega com catarata congênita e não enxergar. É possível nascer mudo?
Ou a pessoa é muda porque ela não ouve? Isso é um ponto bem interessante. Há anos atrás você ouvia muita expressão, ela é surda muda, né? Não existe o surdo mudo. Ele é mudo porque ele é surdo, né? A não ser que você tenha problema a nível de pregas vocais, a nível de laringe, que aí você não consegue a fonação. Mas né? aí dá para ver imediatamente pelo choro, né? Exatamente. A criança que não tem corda vocal lá, ela já vai grunir, né? Basicamente. Não sei como que é. Aí a criança, para ela falar, ela tem que aprender a ouvir. Então ela passa por uma fase que ela está desenvolvendo o seu sistema nervoso central para aprender a ouvir, né? Uma vez ela tendo aprendido a ouvir, ela vai começar a falar. Ela vai ter as primeiras palavras, os balbucios, né? Depois ela começa a construir as frases. Então, isso é um desenvolvimento normal do aparelho auditivo da criança. Se por algum motivo você notar que a criança está com retardo disso, é a hora de você levar a um especialista, a um otorrino. Nós otorrinos, nós não falamos otorrinolaringologistas, né? Porque é uma palavra muito comprida, né? A maior palavra da medicina, eu acho que é essa. Né? Então, nós falamos otorrino, vai a um otorrino, né? Para pesquisar. Eu me lembro no 4º ano de faculdade que eu entrei na disciplina de otorrino. Na primeira aula, o professor perguntou para os alunos se você só tem 2 opções. Se você quer você pode ou ser cego ou você pode ser surdo. O que você prefere? Todo mundo falou, lógico, eu prefiro ser surdo, eu quero enxergar. Né? E depois ele falou assim, não, vocês todos estão errados, porque o surdo, ele convive muito melhor do que o cego. Porque o cego é uma pessoa... Não, o cego convive muito melhor do que o surdo. Porque o surdo, ele fica isolado do mundo e ele está mais propenso até... O cego se defende melhor porque ele ouve, né? Ele ouve, ele vê um carro que está chegando, ele consegue conversar com as pessoas. E um surdo não, o surdo ele é difícil de se comunicar, né? E apesar de ele enxergar, ele não ouve os sons. Eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso. Existem assim, vários graus de deficiência auditiva. Você tem graus de deficiência auditiva leves, a graus de deficiência auditiva profunda. Vamos dizer no profundo. Né? No profundo seria aquela pessoa que não consegue ouvir a turbina de um avião. Então, é uma deficiência muito grande. Mas hoje, falando em medicina de ponta, você tem aparelhos que são os implantes cocleares, que você faz uma cirurgia na mastoide, que é esse osso que nós temos atrás da orelha, e você implanta uns transdutores a nível da cóclea. E isso começa a dar estímulo. Quer dizer, então, aquelas crianças, ou mesmo aqueles deficientes auditivos profundos, você está implantando mais em criança, mas a tendência depois é você partir para adultos também. Você consegue, que não tiveram resposta com as próteses auditivas, as próteses auditivas seriam aqueles aparelhos de amplificação sonora, né? Então você faz o implante coclear. Dentro do osso? Dentro do osso. Ele tem um aparelhinho externo e, por enquanto, você ainda fica com uma unidade externa, que é uma caixinha. Que é a bateria, né? Que é a bateria, todo o compartimento. Esse ainda está sendo, a meu ver, um inconveniente. Certo. Eu mesma tenho uma criança no consultório que eu fiz a detecção da deficiência auditiva dela muito precoce, com meses de vida. Ela começou a usar a prótese auditiva, retroauricular, bilateral. E aí os familiares buscaram esse recurso do implante coclear. Ela fala que é a coisa mais maravilhosa, ela escuta e fala demais, ela escuta que é uma coisa fantástica. Normal. Não obstante o aparelho, né, que você vê a unidade externa. Porque para ela aquele aparelho é o normal dela, é o ouvido que ela tem. Exatamente. E com ela comunica. Quanto antes de implantar e antes de detectar, como em tudo em medicina, né? Exatamente. Quanto antes prevenir, melhor vai ser a chance de ter um resultado melhor, né? Agora, do ponto de vista de respiração, né? Nós estamos falando tanto de criança aqui, a criança que dorme de boca aberta, dorme de boca fechada, qual é o correto? Dormir de boca aberta, fechada? Os pais devem ficar preocupados se a criança está dormindo de boca aberta? Isso daí já é um sinal que alguma coisa obstruindo as vias aéreas superiores existe.
O normal, o fisiológico, é você ter um padrão respiratório nasal, onde você tem o aquecimento, a umidificação, a filtração desse ar. Que é a função do nariz. Que é a função própria do nariz. O certo é o ar entrar pelo nariz. O ar entrar pelo nariz. Quais são as funções? Repita novamente. Umidificação, filtração e aquecimento. Né? Funções básicas. Ele põe uma qualidade mínima Exatamente. de ar, né? Para que chegue a nível das vias aéreas inferiores, que são os pulmões. Né? Perfeito. Se isso não acontece, se a criança está desenvolvendo algum padrão respiratório oral, ela começa a ter até complicações a nível da mucosas faríngeas, laríngeas, né, que não é um padrão respiratório habitual. Então, quando se suspeitar, crianças que roncam muito, crianças que têm um sono agitado, crianças que têm assim... muitas vezes podendo ter até a apneia. A apneia seria aquela interrupção da respiração. Engasgar, né? Engasgar. Quer dizer, isso já é um sinal que alguma coisa tem que ser vista e o quanto antes. Isso pode atrapalhar na formação dos dentes, da arcada Pode, dentária? da arcada dentária, do crescimento do esqueleto crânio-facial. Você fica com hipodesenvolvimento do terço médio da face. E aqueles casos da pessoa que tem pouco queixo, que na realidade é um retrognatismo, é um retrognatismo. Retrognatismo, né? E seria exatamente por malformação ou por um não exercício respiratório. Agora, existe o retrognata, que é congênito, e também existe o retrognata, que estaria associado a umas síndromes, né? Coisas mais complexas, que teriam outras deficiências ou deformidades. No global. No global. Agora, um problema de ouvido, uma otite crônica, alguma coisa, também pode mexer na arcada? Assim, não? Não, uma otite... É mais a respiração. Uma otite crônica, não. Agora, você pode ter uma otite crônica em decorrência de você ser um respirador bucal. Crianças que têm, isso em crianças, basicamente, crianças que têm um fator obstrutivo por aumento de adenoides, aumento de amígdalas ou quadro de sinusite, podem levar a uma disfunção da tuba auditiva, condicionando a um quadro de uma otite. Olha, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o problema de obstrução nasal, né? Que a poluição São Paulo é um problema. Eu tenho um filho pequeno aí que já passei até vários dramas, porque vira e mexe ele melhora a respiração, piora a respiração. O que a senhora pode nos falar sobre isso? Morar numa cidade como São Paulo, você está sendo agredido praticamente de tudo quanto é lado, né? Poluição de carros, poluições ambientais, muito ar-condicionado. E isso tudo é uma agressão muito grande para as vias aéreas. Sem falar também da parte de piscinas, do cloro, né? Que hoje em dia é muito importante, se a pessoa tiver acesso, aí é uma piscina de água salgada, né, que é menos agressiva para a mucosa respiratória do que o cloro. Piscina de água salgada, que eu saiba, só tinha no Ilha Porchá Clube, lá em São Vicente. Você conhece algum lugar que tem piscina de água salgada? Aqui em São Paulo tem várias, algumas academias, alguns clubes, né, que tem piscinas de água salgada. Não diga. E é bem mais gostoso nadar na água salgada. E pode ser água salgada aquecida também? Também pode ser É mais aquecida. gostoso porque primeiro a gente boia mais, né? Flutua mais, fica mais fácil. Não diga, não sabia. Não. Quer dizer que, e sem cloro, só com sal? Só com sal. E eles filtram a água? Eles filtram, eles tratam, e isso dá menos problema a nível de alergias, tudo, do que o cloro. Tem algum site, algum local onde a pessoa possa se informar no seu bairro para saber onde tem piscina de água salgada? Não sei, eu acho que é mais fácil ligar para as academias ou para os clubes, né? Porque aí resolve mesmo, né? Porque o sal, eu me lembro, né? Quando qualquer um sabe, né? Você está meio resfriado, está no mar. O mar, ele é um soro fisiológico, exatamente, né? Ele limpa as vias aéreas, que coisa. Bom, e aí? Eu interrompo. E tem também, assim, a parte da ambiental, né? Que a gente sempre orienta que o tratamento do alérgico não é só a parte do médico, tem a parte também do paciente e dos familiares. Porque a gente entra com a parte medicamentosa, porém o paciente tem que ter a parte ambiental, fazer a higiene ambiental. Aquele negócio de ácaros, onde aquilo você funciona, aquela maquininha que esquenta o ambiente. Não, a gente orienta... Foi uma febre, né? Que vendia, como é que chamava? Esteriler, Esteriler. Né? Esteriler, A gente orienta mais assim, evitar coisas que tenham pelo, né? Que possam acumular poeira, que o ambiente seja o mais
clean possível, em termos de você passar um pano e você conseguir limpar. Crianças é muito frequente ter aqueles bichos de pelúcia, ficar com aquele cobertorzinho próximo do nariz. Mas você tira tudo e continua. E a criança mora em São Paulo, né? Aí eu cheguei a fazer de tudo, cheguei a comprar até 4 esterilé, não sei o quê, e continua. Aí chegaram ao diagnóstico do meu filho de rinite sazonal. É um nome bonito, né? Sazonal. Ele veio me explicar, ele vai ter altas e baixas. Explica melhor o que é isso. A rinite sazonal... Doença do paulista, né? Não sei. Não é só do paulista. Muitos europeus, o pessoal da América do Norte, do Hemisfério Norte também tem. Estaria também muito relacionada com a polinização. Aqui em São Paulo, nós temos árvores, assim, com todas as épocas do ano. Na frente do meu consultório tem uma. Salta-flor roxa. E tem determinadas árvores que são mais alergênicas do que outras. Você pode prestar até atenção qual que seria a época do ano e qual que é a árvore que está florindo ou caindo a sua flor. Você começar a anotar, né? Tem um calendário só para isso. Tem. Eu tenho pacientes mesmo que falam assim, olha, aquela amarelinha não é boa para mim. Quando aquela amarelinha começa a cair no chão, eu fico ruim. Né? Então, é sazonal e está relacionada à polinização. Olha só. Né? Agora, onde que nós entramos? Nós entramos a procurar dar uma condição melhor para o paciente, para ele viver bem, viver sem esses sintomas. Ele vai ser sempre um alérgico? Vai, mas a gente pode buscar e deixá-lo um equilíbrio, né? Para que ele não sinta tanto essa influência climática ou temporal, né? E normalmente se entra com medicação é a base de corticoide, né? Você tem corticoides, você tem antialérgicos, que a gente chama antialérgicos hormonais e os antialérgicos não hormonais. Né? Os hormonais seriam os corticoides. Você tem corticoides tópicos, né, de aplicação nasal, e tem corticoides sistêmicos. Dizem que são muito seguros, né? Os trabalhos, porque em ortopedia o corticoide ele tem um problema sério, se tomar muito pode dar necrose da cabeça do fêmur. Que eu faço muita prótese de paciente que acaba tendo necrose por uso do corticoide, né? Então realmente eu temo um pouco o corticoide, mas é seguro, né, o corticoide para uso infantil. Nós usamos bastante corticoide, mas por um período curto. A gente não usa por longos períodos. E esses corticoides de aplicação nasal, a absorção sistêmica dele é mais baixa. Praticamente, trabalhos mostram que a dispersão na corrente sanguínea é muito pequena. Muito pequena. Então, o efeito colateral seria menor. Agora, falando no adulto, né? No adulto, que eu vejo que com muita frequência vocês realizam muito, assim como nós estamos na época das cirurgias minimamente invasivas, né? É o nasofibroscópio, é isso? Isso. É uma fibra que vai pelo nariz, ela atinge até onde? Como é que é feito esse exame? Você tem o nasofibrolaringoscópio ou você tem o fibroscópio rígido, né, para exame em cavidade nasal ou na parte de bucal e laringe. Sim. Você tem de 0, de 30, 45 ou 70 graus, conforme a angulação que você queira ver ou a região que você queira ver. O flexível, ele entra desde a parte do nariz e consegue vir até a parte de laringe. É o famoso macarrãozinho preto, que as crianças chamam. É dirigível. Né? Então, você introduz, você tem uma câmera e acompanha o exame por um monitor. Né? Você consegue fazer diagnósticos desde a parte nasal, parte a nível de rinofaringe, faringe, laringe, né? Com muita precisão. E dá para ver muito bem, né? Bem, perfeito. Nós vamos ver daqui a pouco, a senhora vai mostrar para nós. Me diga uma coisa, esse exame, qual é o preparo que precisa ter? É internado, anestesiado? Não existe preparo algum. Nós precisamos ver o paciente, na realidade, como ele é. Então, a gente nem coloca anestésico. Como a fibra... Nem uma sedação? Nada. É feito na cadeira do consultório. Nossa, deve ser horrível. Não é tão desagradável, mas dizem que incomoda um pouco. Dizem, né? Você nunca fez, né? Não, nunca fui submetida. Mas a gente conversando com a criança ou mesmo com o adulto, você vai com cautela tudo, vai passando a fibra e é bem suportável, não há necessidade. E no adulto, assim, rapidamente, as indicações para se fazer esse exame que nós vamos ver daqui a pouco, deve ser inúmeras, né? Mas basicamente, quando que você chega e indica, fala, olha, nós vamos precisar olhar lá?
Você tem doenças nasais, né, as sinusites, você vê a drenagem de secreção, você tem a parte de doenças infecciosas, tipo a própria polipose nasal, que daria também em decorrência uma sinusite. E você tem problemas mais baixos, problemas a nível de tubas auditivas, tumores de rinofaringe, diagnóstico de doenças neoplásicas e a nível de laringe também. Por ser um exame inócuo, quer dizer, não vale a pena fazer. É Vale. como a endoscopia se faz no Japão e exatamente. Lá, colonoscopia toda pessoa deve fazer após os 40 anos, enfim. É um exame que... Vamos dar uma olhada? Vamos. O que você vai mostrar pra gente? Eu vou mostrar mais uma parte de cirurgia feita por vídeo, né, que seriam as cirurgias minimamente invasivas, consideradas cirurgias funcionais a nível de seios da face. Muito bem, vamos lá dar uma olhada então. Vocês vão agora ver algumas imagens e nós vamos estar falando por trás, descrevendo as coisas, né? Vamos lá. Os pacientes são operados sob anestesia geral com hipotensão controlada. Neste caso, vemos a imagem de uma fossa nasal esquerda, onde estamos rechaçando a concha média em direção ao septo. Já podemos observar o ósseo acessório do seio maxilar. A cureta vai alargar um pouco este ósseo, que está com um espessamento de mucosa. Uma imagem agora da cureta indo para a região retrobular, mostrando o processo uncinado, o qual é realizado uma incisão, que vocês podem ver a seguir. Onde vai sendo exposto a região do infundíbulo etimoidal. Região exposta. Vamos unir o ósseo acessório do seio maxilar com o ósseo natural do seio. Uma visão já da parte da mucosa do seio maxilar, dentro da cavidade. Onde estamos comunicando os dois ossos, como previamente dito. Agora tem-se a visão do seio maxilar, da mucosa do seu interior. Essas imagens são obtidas com endoscópio de 0 graus a 4 milímetros. Aqui é um outro paciente, também numa fossa nasal esquerda, portador de uma rinocinusite crônica, onde podemos observar a drenagem sendo aspirado, uma grande quantidade de secreção espessa, purulenta, tipo cola, do seio maxilar. Na parte superior, a gente observa, nesse outro paciente, uma mucosa muito polipóide dentro do seio maxilar também, a cavidade nasal e o seio maxilar do lado esquerdo. Aqui, com endoscópio de 0 grau, 4 milímetros, mostrando-se o infundíbulo etimoidal com uma drenagem de secreção purulenta, espessa, e após a uncinectomia, vê-se a grande quantidade de secreção purulenta dentro do seio maxilar
evidenciando-se uma mucopiocele do seio maxilar. Aí a secreção, aspira-se a secreção. Essa mucosa depois ela é refeita, ela é regenerada, ficando com uma mucosa de aspecto normal, com a própria ventilação que a gente amplia esse ósseo natural do maxilar. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta, encerrando Medicina de Ponta. Espero que vocês tenham gostado. Você vê, isso é tecnologia, um exame totalmente inócuo, como a doutora Maristela falou, não tem preparo algum, nem anestesia é necessário. Vocês viram que cada imagem é maravilhosa, que é possível inclusive fazer os procedimentos, operar por tudo por fibra, sem deixar cicatriz, né? Sem deixar cicatriz. Essa não deixa cicatriz. A artroscopia a gente ainda deixa uma cicatrizinha. Realmente bateu o recorde. Você e o pessoal de gastro também, endoscopia também não deixa cicatriz, mas os outros procedimentos minimamente invasivos que medicina de ponta aborda muito isso, deixam cicatriz. Maristela, foi um prazer tê-la aqui conosco e espero que você volte das próximas vezes. Tá certo, muito obrigada. Gente, até mais. Obrigado.